Olá e bem-vindos! Hoje vamos analisar uma situação que é, assim, um clássico moderno da frustração tecnológica, sabe? Aquele celular que só carrega se o cabo estiver torcido num ângulo muito específico. Quase uma senha física para funcionar. O aparelho da vez é um Poco X3 Pro. E o problema parece óbvio: mau contato no conector. Parece, né? Mas é aí que a coisa fica interessante. Nossa fonte, que é um vídeo super detalhado do canal Denrelé Electronics, leva a gente para dentro de um reparo que, à primeira vista, parece rotina. Só que o vídeo mostra por que muitas assistências técnicas, se recusam a fazer esse serviço específico. Ah, Sim, existe um risco oculto que pode transformar um celular com mau contato num peso de papel caríssimo. e é exatamente esse o nosso foco hoje. Vamos desvendar a técnica por trás de uma operação de altíssimo risco. Não é só sobre como se troca a peça, mas como se faz isso sem acionar uma bomba relógio que já existe dentro do aparelho. Exato. É uma história sobre precisão, sobre conhecimento dos materiais e, acima de tudo, sobre entender que num aparelho moderno está tudo interligado. Mexer numa pecinha pode ter consequências, desastrosas em outra que aparentemente não tem nada a ver. Ok, vamos começar pelo diagnóstico. Os sintomas que a fonte descreve são super familiares. O celular para de carregar, a pessoa mexe no cabo, ele volta, para de novo. O típico sinal de desgaste. Isso. No vídeo, o técnico usa um microscópio e confirma o que todo mundo espera. O conector FPC na placa, onde o cabo flex encaixa, está visivelmente esmagado. Até aqui tudo normal, né? Sim, um conector danificado pelo uso mesmo. O FPC, que é o Flexible Printed Circuit Connector, é o que permite que a plaquinha de carregamento lá de baixo se comunique com a placa principal. É uma peça pequena, mas vital, e trocá-la, em teoria, é um procedimento padrão. Certo, padrão. Mas a fonte deixa muito claro que muitas lojas simplesmente falam: não fazemos esse serviço para este modelo. Isso não me parece lógico. Por que recusar um serviço tão comum? Eles não estariam perdendo dinheiro? Então, aí que está o pulo do gato. A recusa não é por causa do conector, é pelo que fica do lado dele. O Poco X3 Pro é famoso, ou melhor, infame, por uma vulnerabilidade crônica no seu componente mais importante, a CPU. O problema é conhecido como solda fria. Solda fria. Nossa, o nome já não soa nada bem. O que exatamente isso significa? É um defeito de fábrica? Basicamente, sim. Pensa na CPU como um chip gigante soldado na placa por, centenas de esferas minúsculas de solda. A solda fria acontece quando se formam microfissuras nessas conexões. O aparelho pode até funcionar normal, mas essas conexões estão incrivelmente frágeis, sabe? À beira de uma falha. Entendi. É uma falha de estrutura ali, esperando para acontecer. Mas qual a conexão disso com a troca de um conectorzinho de carregamento que fica em outra parte da placa? Então, a conexão é uma palavra só: calor. Calor. Exatamente, o calor. Para remover o conector FPC danificado, o técnico precisa usar uma estação de ar quente para derreter a solda. A fonte até especifica a temperatura, 390 graus Celsius. O problema é que a placa de circuito é uma excelente condutora de calor. Ah, claro. Esse calor não fica só ali, ele se espalha. E se essa onda de calor chega até a CPU, que já está fragilizada, Ela pode expandir essas microfissuras e romper as conexões de vez. exato, o aparelho que antes só tinha um probleminho de carregamento simplesmente apaga, morre, não liga mais. O técnico foi tentar consertar a tomada e acabou derrubando a casa inteira. O risco é altíssimo. Que situação! E para piorar, a fonte ainda menciona outro detalhe. O próprio conector FPC, que precisa ser removido, ele é de plástico. Pois é, Então o técnico está num beco sem saída. Ele precisa de calor para derreter o metal da solda, mas esse mesmo calor pode derreter o plástico do conector. é uma janela de operação ridiculamente pequena. Você precisa aplicar calor, mas de forma extremamente controlada, localizada e por um tempo mínimo. É quase uma microcirurgia. Qualquer erro de cálculo. E o resultado é um componente derretido ou uma CPU morta. Isso explica tudo. Explica a recusa das outras assistências. O risco é simplesmente alto demais.
Então, como o técnico do vídeo começa a lidar com esse cenário? Qual é o primeiríssimo passo para não transformar o celular num desastre? A solução começa com um produto químico que parece quase mágico nesse contexto: o fluxo de solda. O técnico no vídeo ele aplica uma quantidade bem generosa de fluxo sobre todo o conector antes mesmo de começar a aquecer. E ele faz uma observação que é a chave de tudo. Um FPC molhado com fluxo fica muito mais difícil de derreter. Espera aí, então a mesma substância que ajuda a solda a derreter também protege o plástico. Isso parece contraintuitivo. Como isso funciona? A explicação está na física da transferência de calor. O fluxo tem duas funções aí. Primeiro, ele age como um dissipador de calor temporário na superfície do plástico. Segundo, e mais importante, ele é um agente de transferência térmica super eficiente. Ele garante que a energia do ar quente seja, direcionada rápido para a solda de metal. Ah, entendi. Então o calor é como se fosse um rio que precisa ser guiado. O fluxo cria um canal para esse rio de calor correr direto para a solda, sem transbordar e inundar o plástico em volta. É uma analogia perfeita. Perfeita. Ele permite que o técnico trabalhe naqueles 390 graus com uma margem de segurança muito maior. E o controle não para por aí. A fonte menciona que a estação de ar tem uma vazão entre 50 e 75 e que o técnico sempre direciona o bico de ar para fora da placa. Faz todo o sentido. Ele está ativamente evitando que o ar quente residual seja soprado na direção de outros componentes, especialmente a CPU. É uma coreografia muito precisa. Precisamente. Cada detalhe é uma medida de contenção de danos. E essa estratégia continua na instalação da peça nova. Antes de posicionar o novo conector, ele aplica uma pasta de solda nos pontos de contato. E a fonte explica que essa pasta tem um ponto de fusão mais baixo que a solda original. Isso é brilhante. Se a nova solda derrete a uma temperatura mais baixa, ele não precisa esquentar a placa por tanto tempo ou com tanta intensidade para fixar o componente novo. Exatamente. Cada grau e cada segundo a menos que a placa fica sob estresse térmico é uma vitória. Diminui exponencialmente a chance de agravar a tal solda fria da CPU. É uma sucessão de pequenas decisões inteligentes que, somadas, tornam o que parecia impossível, possível. No meio de toda essa tensão técnica, a fonte destaca um detalhe que parece, totalmente fora do lugar. Algo que não tem a ver com a funcionalidade, mas com a filosofia de trabalho dele. Sim, é um dos pontos mais fascinantes. Ele se esforça para remover o conector antigo inteiro sem que ele se desintegre com o calor. E a razão que ele dá não é técnica. Ele diz que acha muito mais bonito entregar a peça danificada mais inteira para o cliente no final. E o que isso nos diz? Parece um esforço extra para algo que, no fim, não afeta o resultado. O celular vai carregar do mesmo jeito, né? Com a peça antiga inteira ou em pedaços. Diz muito. Diz sobre profissionalismo, sobre confiança. Para a maioria das pessoas, o interior de um celular é uma caixa preta, né? Totalmente. Você entrega seu aparelho quebrado e, por um processo que parece mágica, recebe ele funcionando. Esse gesto de preservar a peça antiga e devolver é uma forma de materializar o problema e a solução. É um ato de transparência. É como o cirurgião que mostra para o paciente a pedra que foi removida do rim. Torna o abstrato em algo concreto. Exato. Constrói uma ponte de confiança. Mostra respeito não só pelo equipamento, mas pelo cliente. Torna o processo um pouco menos misterioso, sabe? Essa mentalidade de fazer do jeito certo, não só do jeito que funciona, parece se estender aos materiais também, né? A fonte menciona que ele usa solda lead-free, sem chumbo, e ele mesmo admite que isso dificulta um pouco mais o trabalho. Porque essa dificuldade extra... Ela exige temperaturas mais altas para derreter. Um técnico poderia facilmente usar a solda antiga com chumbo que derrete mais fácil. Seria o caminho mais seguro para ele, para diminuir o risco para a CPU. Mas ele escolhe o caminho mais difícil. Ele escolhe o caminho correto. Ao usar o material lead-free, ele está mantendo as características originais do aparelho. Ele está se alinhando com os padrões de qualidade e segurança da fábrica. É um compromisso com a longevidade do reparo, não só um atalho para facilitar o trabalho dele. Certo, o componente novo está soldado no lugar, com todos os cuidados. Vamos para a reta final. Montagem e o teste. A primeira coisa que a fonte mostra é uma limpeza minuciosa. Essencial.
todo o resíduo do fluxo de solda é removido com álcool isopropílico. Deixar resíduo pode, com o tempo, causar corrosão ou até pequenos curtos. De novo, é um passo que alguns poderiam pular para economizar tempo, mas que é vital. A placa fica impecável, parece nova. E aí vem a reconexão do cabo flex. E aqui o técnico no vídeo faz um alerta que me deu um frio na espinha. Ele diz que é preciso ter muito cuidado para não inverter a posição do flex. Imagino a tensão nesse momento. Depois de toda essa cirurgia, um simples encaixe errado e tudo vai por água abaixo. Exato. É um lembrete cruel de que, em reparos de precisão, não tem momento para relaxar. A atenção aos detalhes tem que ser absoluta do começo ao fim. Inverter esse cabo, que parece um erro bobo, pode causar um curto-circuito na hora, queimar componentes vitais e invalidar todo o trabalho. Uau! Chegou o momento da verdade, então. Tudo montado. O técnico conecta o aparelho num medidor USB. A tela liga. A tensão se estabelece em 5 volts, o padrão, e a corrente, que é o que realmente te importa, começa a subir. Os números aparecem. 0,9, 1,3, 1,4 amperes. É um ótimo sinal. O aparelho está puxando energia. Sim, nesse ponto, ele já sabe que o circuito básico de carregamento foi restabelecido. A comunicação está funcionando, o reparo no nível mais fundamental deu certo. Mas ainda falta a confirmação final. E ela vem logo depois. A tela do medidor pisca e exibe a mensagem: carregamento turbo ativado. Os números na tela saltam. A tensão sobe para 9 volts e a corrente para 2,5 amperes. Perfeito. O protocolo de carregamento rápido, que exige uma comunicação de dados perfeita, está funcionando. Sucesso total. É a prova definitiva. Não só o aparelho está carregando, mas está carregando na velocidade máxima para a qual foi projetado. Todos os pinos do novo conector estão perfeitamente soldados e comunicando. A operação de alto risco foi um sucesso. Recapitulando essa jornada, o que fica para mim é que o que parecia um simples mau contato era, na verdade, um campo minado. O sucesso não foi sobre a habilidade de trocar a peça, mas sobre a maestria em gerenciar os riscos. Foi usar fluxo como escudo, pasta de solda como estratégia e um controle de calor quase cirúrgico. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a fonte nos mostra de forma brilhante a complexidade e a interdependência dentro da tecnologia que a gente usa todo dia. Reparar um dispositivo moderno não é mais uma tarefa mecânica, tipo trocar um pneu de carro. É entender um ecossistema. Onde uma única intervenção pode gerar um efeito cascata. Exatamente. A verdadeira habilidade está em prever e mitigar esses efeitos colaterais. A habilidade não é só consertar o que está quebrado, mas principalmente não quebrar o que ainda está funcionando. Isso. E isso me leva a uma reflexão final inspirada naquela filosofia do técnico de guardar a peça antiga para o cliente. O vídeo nos deu uma janela para um processo que, para o usuário final, é quase invisível. A gente entrega um aparelho que não funciona e recebe um que funciona, sem ter ideia da dança delicada entre calor e fragilidade que aconteceu nos bastidores. Isso levanta uma questão importante. Num mundo onde a tecnologia se torna cada vez mais uma caixa preta, complexa, opaca, qual o verdadeiro valor desses pequenos gestos de transparência, como devolver uma peça danificada? Talvez, num sistema tão complexo, a confiança não seja construída em entender cada detalhe técnico, mas em saber que a pessoa do outro lado da bancada se importa o suficiente para ter esses pequenos gestos de respeito e honestidade.